Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. Quero deixar uma palavra para o teu coração. Uma palavra para fortalecer a sua fé. Para que você, meu amado irmão, seja fortalecido na fé. Sabendo que quem nos escolheu foi Deus, como está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, que nós fomos salvos desde a fundação do mundo. Amém? Esse é o texto que fala a palavra do Senhor. Assim está escrito. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém, amado? É o que está escrito. Esta é a nossa segurança, que quem nos elegeu, quem nos escolheu, foi Deus. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus, amado, até antes dele criar o ser humano, antes dele criar este universo, Deus já tinha o plano de criar pessoas, que fossem a sua imagem e semelhança. Nós vemos que ele criou os anjos para viver no mundo espiritual. E criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para viver no mundo material, no mundo físico. E nós sabemos, amado, que o mundo físico é imenso. Nós vemos que nós temos um universo cheio de estrelas, planetas, galáxias. Então, este universo é muito grande. E Deus criou esse universo para os seres materiais, ou seja, para os seres humanos. Então, amado, Deus já tinha um plano. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos elegido para ser o seu povo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, amado, é Deus que nos converte, é Deus que nos transforma, é Deus que age no nosso interior, mudando os nossos pensamentos, mudando a nossa atitude. É Deus que está transformando cada dia eu e você. Você que foi escolhido por Deus. Porque olha o que diz o Senhor Jesus lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 39. Olha o que o Senhor nos diz. A partir do versículo 37, meu amado. Então vamos lá aqui ler a partir do versículo 37. Olha o que o Senhor Jesus Cristo nos fala. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Amém, amados? Vocês compreendem o texto?
Compreende as palavras do Senhor? Então aqui, quem disse foi Jesus, né? Que todos aqueles que o Pai lhe deu, virá até ele. E ele de nenhuma maneira vai lançar fora. Então, amado, todas as pessoas que Deus escolheu, como fala lá no livro de Efésios, que Deus elegeu para ser irrepreensível, né? Santo, irrepreensível em caridade, em amor. E aqui o Senhor Jesus confirma o que Paulo está falando lá no livro de Efésios, que nós somos escolhidos, elegidos desde a fundação do mundo. E aqui Jesus, ele categoriza, ele confirma. Ele diz, todo aquele que o Pai me deu, virá a mim, e de nenhuma maneira o lançarei fora. Então Deus jamais vai lançar fora. O próprio Jesus está afirmando. Olha o que diz no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, quem trouxe eu e você para se encontrar com Jesus, quem nos trouxe até Jesus para que nós recebêssemos a salvação, para que os nossos pecados fossem perdoados no precioso sangue de Jesus, quem fez esta obra foi Deus. Foi Deus que trouxe eu e você até Jesus. E depois que eu e você tivemos um encontro com Jesus e nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos a salvação. Então a nossa salvação, ela depende de Deus. De Deus que escolheu eu e você. De Deus que nos elegeu, olha amado, antes da fundação do mundo. E nos predestinou para ser filho no amado, ou seja, quem é o amado? É Jesus. Então, Deus nos trouxe até o seu amado Filho. E nele nós fomos salvos. É nele que nossos pecados é perdoado. E é ele que está nos guardando, que está nos santificando. É ele que intercede por nós. Então o sacrifício de Jesus, amado, ele está atuante. Ele está valendo. Amém? Ele está agindo na nossa vida. O sacrifício de Jesus continua nos purificando. Continua nos tornando santo e justo diante de Deus. Porque é Jesus que intercede por nós diante do trono de Deus. É Ele que intercede pela minha alma, pela tua alma. É Ele que intercede por nós, para que os nossos pecados sejam perdoados. É verdade, irmão, que o Filho de Deus, aquele que foi escolhido por Deus, ele não peca, ele não gosta do pecado, ele foge do pecado, ele procura evitar o pecado. Mas infelizmente, por causa deste corpo mortal, nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a desobedecer a palavra do Senhor. Mas nós temos o intercessor diante de Deus. Nós temos Jesus como nosso advogado, como nosso consolador, como nosso ajudador. Então Jesus intercede por nós. Jesus está à destra de Deus, sentado no trono, intercedendo pela minha vida, pela tua vida. Então o sangue de Jesus continua ativo e poderosamente agindo na minha vida e na tua vida. Porque o Senhor sabe quem está pecando voluntariamente. O Senhor sabe quem peca porque quer. Às vezes, irmão, nós pecamos porque somos envolvidos em situações. E por causa do nosso corpo mortal, nós muitas vezes caímos na armadilha do inimigo e pecamos. Mas dentro de nós jamais temos esse desejo. Como Paulo fala em Romanos no capítulo 7. O nosso desejo é a lei de Deus. Nós amamos a lei de Deus. Nós queremos viver a lei de Deus. Mas, muitas vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, todas as vezes que nós queremos fazer o bem, todas nós que queremos obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, o mal está presente.
Por isso que o crente tem que estar lutando contra o mal diariamente. Todo dia nós temos que dizer não ao pecado. Nós temos que dizer não à natureza pecaminosa. E dizer sim ao Espírito de Deus. E dizer sim à palavra de Deus. E Deus está olhando. Deus sabe aqueles que estão com essa atitude de não pecar. Deus sabe o crente que lá dentro do seu coração, ele detesta pecar. Ele foge do pecado. Tudo ele faz para ter uma vida santa. Então ele está sempre buscando ao Senhor. Está sempre clamando ao Senhor. Está sempre estudando a palavra do Senhor. Está sempre louvando, glorificando. Vai na casa do Senhor para adorar, para louvar o seu nome. Então ele está sempre buscando ao Senhor. Porque ele ama a Deus. Ele ama Jesus. E Jesus fala lá em João 14, no versículo 21. Aqueles que guardam os meus mandamentos, este é o que me ama. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Então, amado, aquele que obedece os mandamentos do Senhor Jesus, é esse que ama Jesus. Então, o crente verdadeiro é aquele, amado, que acorda desde manhã até a hora de dormir. Ele está sempre preocupado em obedecer ao Senhor. A sua preocupação é que a sua vida, é que a sua conduta esteja na direção e na obediência da palavra do Senhor. Esses são os que Deus escolheu. Amém? Como lá diz a palavra do Senhor. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Então, amado, vemos que o Senhor chamou. E aqueles que ele chamou, ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Então, amado, nós já fomos glorificados em Deus. Então, aqui está falando de algo que já aconteceu. Então, no coração de Deus, no plano de Deus, no decreto de Deus, já aconteceu. Aquele que Deus predestinou, aquele que Deus chamou, aquele que Deus justificou no sangue do Cordeiro, aquele que Deus justificou, aquele que Deus chamou, justificou, ele também glorificou. Ou seja, é uma coisa que já aconteceu. Então, no plano de Deus, na vontade de Deus, nós já fomos glorificados. Então, se você, meu amado, já recebeu a salvação completa, como é que você pode se perder? Então, amado, guarde bem isso no seu coração. A nossa salvação, ela depende exclusivamente de Deus e do Senhor Jesus. Amém? Então, aquele que Deus predestinou, aquele que Deus chamou e justificou, ele também glorificou. Isso, irmãos, é uma ação que já aconteceu. Então, no coração de Deus, na mente de Deus, isto já aconteceu. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua alma e seja grato a Deus, seja grato ao Senhor Jesus. Porque nós somos chamados, desde a fundação do mundo, para ser o quê? Santo e irrepreensível. Então, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus predestinou, pode ter certeza, ele é santo e ele é irrepreensível. Como irrepreensível? Porque nele, em Jesus, nós somos purificados e justificados. Então, amado, no coração de Deus, eu e você fomos justificados, eu e você já fomos glorificados. Então, o verdadeiro crente é aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Como Jesus Cristo falou lá em João, no capítulo 14, no versículo 21. Os que guardam os meus mandamentos, este é o que me ama. Esse, irmão, é o fundamento da nossa fé. Você que diz que ama Jesus e não obedece os seus mandamentos, então, irmão, esse seu amor não é
verdadeiro. Porque os verdadeiros cristãos, aqueles que verdadeiramente estão salvos, aqueles que foram escolhidos e elegidos, são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Jesus Cristo diz lá em João no capítulo 17, versículo 17, na sua oração, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus Cristo fala que pede a Deus que o Senhor abençoe todos aqueles que através da palavra de Deus iriam crer em Jesus Cristo. Então Deus te abençoe, meu amado, e que você obedeça a palavra do Senhor, porque este é o verdadeiro sinal de que você é um escolhido, que você é um eleito de Deus, quando você guarda os mandamentos de Jesus. Amém? E quando Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se Ele é o Senhor da sua vida, então você obedece os mandamentos dEle, como Ele mesmo disse. Ele e o Pai viriam e fariam morada em você. Então, o Pai Celestial e o seu Filho Jesus habitam em nós, através do seu Santo Espírito. Deus te abençoe e tenha essa certeza, amado. A sua salvação, ela é garantida por Deus e por Jesus. Por isso, nenhum demônio, nenhum diabo, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.